o achado de um plano Cohen, certo? Plano terrorista, comunista para tomar o poder. O conteúdo do plano Cohen, que é falsa, digamos, uma obra de ficção, né, dos integralistas, imaginando como seria uma revolução comunista para poder combatê-lo, o plano dizia o seguinte, ó, que os trabalhadores ligados à ANL, com apoio soviético, iriam decretar uma greve geral, certo? Iriam assaltar estabelecimentos comerciais, industriais e residências. Haveria uma, digamos, uma usurpação do direito à propriedade, da propriedade privada. E isso era visto como uma ameaça a quem? As classes médias, as elites, principalmente, mas até mesmo até ao trabalhador não articulado com o movimento operário. Falaram também que os comunistas promoveriam incêndios a prédios públicos, igrejas, redações de jornal e emissoras de rádio. Sequestrariam e executariam autoridades. Então, criaram a ideia de que o comunista é terrorista. Os caras vão espalhar, certo, o terror no Brasil. Então tá. Não dá para combater o comunismo num ambiente democrático. Pessoal, nós temos aqui ó, uma chave, tá, que mostra aqui a República, certo? E aqui não está muito bem claro, mas está aqui, ó, governo constitucional. O governo constitucional democrático, certo? Na visão de Vargas, ou no argumento de Vargas, trazia por trás a ideia de conspiração. Ou seja, um ambiente democrático, onde os partidos, onde os grupos sociais são livres para se articularem, nesse caso também contra o Estado, é uma ameaça à segurança pública. O que Vargas faz? Baseado nesse argumento, ele vai fechar o Congresso e decretar estado de sítio no Brasil. Isso no dia 10 de novembro de 37. No dia seguinte, ele outorga uma Constituição. A Constituição de 37, conhecida como a Polaca. Pessoal, a Constituição de 37 ela é inspirada no regime socialista, no regime fascista da Polônia. Tá? Então, nós temos aí a instituição de um regime ditatorial, né, tipicamente anticomunista, tipicamente fascista. O que acontece aqui com a Constituição de 37? Ao fechamento do Congresso, agora não há mais poder legislativo, a legislação acontece por meio de decretos presidenciais, os partidos são extintos, para que não haja mais nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de articulação contra o Estado. Todos os governadores, somente aqueles que eram contra a Vargas, são destituídos e substituídos por interventores estaduais nomeados pelo presidente. Alguns governadores eram favoráveis a Vargas. Santa Catarina, por exemplo, quem governava era Nereu Ramos. Ele era, digamos, aliado de Vargas. Então, em 37, Nereu Ramos vai continuar no poder, mas não mais como governador, que sim como interventor estadual. Tá? A censura prévia é decretada na imprensa e acaba com o direito de greve, ou seja, um regime, né, de exceção. E aqui, pessoal, se cria a ideia de que o comunismo é uma ameaça, e uma ameaça terrorista ao Brasil. Se constrói aqui de maneira muito sólida a ideia de que a esquerda é um perigo para o Brasil. Né? Aquele lema que a campanha do Lula vai explorar em 89, certo? Sem medo de ser feliz, e história de 2002, é fazendo uma referência ao medo que se constrói em 37, né? A ideia do perigo vermelho, do medo em relação ao comunismo. Aí nós temos depois o contexto aí, do final dos anos 40 e início dos anos 50. O Vargas, para dar o golpe de Estado em 17, vai ficar no poder até 45, até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas depois surge uma campanha forte para que ele deixe o governo. Ele vai acabar sendo convidado a sair. E vai sair. Aí vai fazer uma nova Constituição, a Constituição de 46, que restabelece a democracia no Brasil. Uma democracia, sim, mas uma democracia liberal. Ou seja, uma democracia, por exemplo, que considera propriedade privada como um bem capital. Ou seja, propriedade privada não é vista como um bem social. Certo? No Brasil hoje, a Constituição de 88 diz que propriedade privada é um bem capital, sim, mas também é um bem social. Ou seja, eu tenho uma casa que é minha por quê? Porque eu paguei, porque eu comprei. É bem capital. Agora, se eu não usar essa casa, não der a função social a ela, e alguém usar por mais de 5 anos, tem um tal do processo do campeão. Certo? A pessoa pode ter direito a essa casa? Pode. Porque eu não dei função social a ela e essa pessoa deu. A mesma coisa serve para legitimar a reforma agrária. Só que a Constituição de 46 não prevê a possibilidade de reforma agrária. Reforma agrária não existe. Qualquer ocupação de latifúndio produtivo é sim um crime contra a
sociedade privada. Então, é uma democracia, sim, do ponto de vista político-eleitoral, mas do ponto de vista social, é uma democracia liberal e não popular, como aquela que a Constituição de 88 vai construir no Brasil. Certo? E aí, nesse contexto, em que começa a Guerra Fria, né, essa polaridade política entre Estados Unidos e União Soviética, nós temos aí o bloco socialista da União Soviética, que tem uma ditadura socialista, né, e do outro lado, os Estados Unidos com uma democracia capitalista. São os dois modelos que vão dominar, né, o mundo nesse momento. Pessoal, a intolerância, a perseguição das duas partes. No caso do stalinismo, a perseguição principalmente contra os críticos internos, contra os dissidentes. Tem um caso famoso do conflito de Stalin com Trotsky, que seria uma outra liderança, né, que participou da Revolução Russa lá em 17 e que tinha divergências, né, com o Stalin em relação a como deveria se proceder à implantação do socialismo no mundo. Certo? O próprio Trotsky foi perseguido pelo Stalin e acabou se refugiando na América Latina, foi parado no México e depois foi assassinado, claro, por ordem dos stalinistas. Então, há uma perseguição, há uma intolerância, sim, certo? Por parte do regime soviético. Da mesma forma, há também uma intolerância e um ambiente de perseguição por parte dos Estados Unidos. O presidente americano, assim, ó, durante toda a Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos foi Roosevelt. Só que o Roosevelt morre em 45, um pouquinho antes da guerra acabar. Assume o vice, Harry Truman. E o Truman vai ser o presidente que vai, digamos, dos Estados Unidos no início da Guerra Fria. Ele vai lançar o quê? A doutrina Truman. Essa doutrina Truman é uma doutrina anticomunista, ou seja, quem é amigo dos Estados Unidos é necessariamente inimigo da União Soviética. Não se admite a possibilidade de neutralidade. Certo? E o Brasil? Pessoal, o Brasil na Segunda Guerra Mundial se aliou aos Estados Unidos. O Vargas fez um acordo com o Roosevelt. Né? Os americanos emprestaram dinheiro para o Vargas construir a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil permitiu que eles instalassem aqui uma base, né, de mísseis na região Nordeste. O Brasil enviou tropas para combater o eixo também na Itália. E aí se fez uma aliança, né, militar, financeira e comercial entre Brasil e Estados Unidos. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Dutra, que era um militar também próximo a Vargas, vai defender a mesma linha de pensamento. O alinhamento em relação aos Estados Unidos, entendendo que a União Soviética é uma ameaça aos direitos brasileiros. Certo? E aí, olha só, no caso dos Estados Unidos, a doutrina Truman vai acabar resultando, somente nos anos, a doutrina Truman é de 46, 47, mas é nos anos 50 que o anticomunismo se torna mais forte. O senador McCarthy, Joseph McCarthy, vai promover, vai liderar uma grande caça às bruxas, uma grande caça aos comunistas, considerando os comunistas uma grande ameaça, né, aos projetos do Estado norte-americano. Nessa época vão perseguir, inclusive, artistas importantes como Chaplin, certo? Mas o caso mais famoso foi do casal Rosenberg. O casal Rosenberg foi acusado de ter revelado, de ter feito espionagem a favor da União Soviética, revelando aqui detalhes importantes sobre o projeto nuclear americano. O que aconteceu com o casal? Foi preso e foi executado. Eu não sei o nome especialmente de cada um, do casal Rosenberg, mas o marido, certo? Os dois foram executados na cadeira elétrica. O marido morreu na primeira, digamos, na primeira, como é que eu vou dizer, na primeira descarga elétrica. 57 segundos, ele morreu. A mulher não. Tiver que dar uma segunda descarga elétrica, ela não morreu. Só morreu na terceira descarga elétrica. Né? Então, os americanos eram isso, né? Essa era a forma de execução. E viam os comunistas como se fossem as bruxas, os tempos da Idade Média. Por isso o termo de caça às bruxas é o macartismo. Pessoal, isso aqui tem reflexo no Brasil, sim, porque Dutra se alinhava à política americana de combate ao comunismo, de caça às bruxas, de caça aos comunistas. A Constituição de 46 permitiu a organização partidária livre. E se fundou em 46 o quê? O PCB, Partido Comunista Brasileiro. Quem lidera? O Luiz Carlos Prestes. Prestes vai ser senador pelo Rio Grande do Sul. Certo? Na mesma época, Jorge Amado, escritor baiano, é eleito deputado federal da Bahia. O compositor e ator Mário Lago vai ser eleito também deputado federal pelo Rio de Janeiro. E o que acontece, pessoal? O PCB, mesmo tendo uma representação, né, considerável, vai ter o seu registro cassado. O PCB é cassado em 47, Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Mário Lago perdem seus
mandatos, certo? E aí, promove-se uma intervenção em sindicatos acusados de articulação de esquerda, articulação, digamos, comunista. Essa é a posição, ou seja, mais uma vez se alimenta a ideia de que o comunismo, a esquerda, é uma ameaça ao Brasil. E se constrói essa ideia do ódio em relação à esquerda cada vez mais. Né? Pessoal, em 1950, nós começamos uma história que seria praticamente um prenúncio do golpe de 64. O que é isso? Um presidente é eleito porque ele tem, digamos, um grande poder carismático, né? Na teoria do gênero que o Renato estava falando. Certo? O Vargas talvez tenha sido a figura que melhor represente esse modelo, né, de dominação carismática. Então, o Vargas foi eleito em 50 sem alianças políticas. Os principais partidos eram o PSD e a UDN. A UDN era extrema-direita. O PSD era, digamos, um partido centro-direita. Um partido moderado também, um partido conservador, mas não tão ultraconservador quanto a UDN. E tinha o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido Vargas. Era um partido que defendia o legado das leis trabalhistas da Constituição de 34, né? Essa relação do Estado com a classe trabalhadora. O Vargas é eleito pelo PTB sem nenhuma aliança. Naquela época não tinha segundo turno, tá? Então o Vargas é eleito pelo turno com 48% dos votos. Naquela época seria considerada uma grande votação. Então, sem essa aliança, o que acontece? A oposição ao Vargas é encabeçada por um político da UDN, Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda diz o seguinte: ó, Vargas não vai ter como governar, porque o Brasil não é um regime presidencialista? É. Mas o presidente precisa ter apoio do Congresso para governar. Isso parece muito o contexto, né, da eleição da Dilma, de 2014. Né? Ela é eleita, mas não tem apoio já, desde o início do governo, do Congresso para governar. Então, no caso do Vargas, o que o Carlos fala em 50? Ele diz o seguinte: ó, candidato, o Vargas já era candidato, então o candidato não pode ser eleito. Eleito não deve tomar posse. É empossado, devemos recorrer à Revolução para impedir de governar. Aqui já existe uma tendência, uma articulação antidemocrática para barrar o mandato do presidente eleito democraticamente. O Vargas meio que rebate essa campanha contra ele, diz o seguinte: ó, não tem problema, não tem uma articulação, não tem coligação, pode até não ter apoio do Congresso, mas o povo subirá comigo as escadas do capete e comigo ficará no governo. A gente sabe que o apoio do povo nem seja suficiente, né? Porque no regime presidencialista como o nosso, o presidente precisa do apoio do Congresso para aprovar uma série de coisas. Pessoal, isso levou Vargas a uma crise, né? Principalmente a partir do ano 1954, quer dizer, no ano 1954, que é quando essa crise praticamente se acentua e termina com o suicídio dele. Agora, por que as elites se articulam contra ele? Por que não é só o Carlos Lacerda? Isso não é só uma liderança política isolada? Porque o Vargas vem com algumas propostas sociais e econômicas que desagradam os interesses das elites econômicas nacionais, ligadas também ao capital estrangeiro, e as classes médias e a própria visão conservadora que dominaram, né, o imaginário político brasileiro. O Vargas tem em 51 a campanha do Petróleo é Nosso, que tem como objetivo estatizar, colocar sob o controle do Estado a prospecção, a extração e o refino de petróleo. A extração de petróleo existia no Brasil, existia, por empresas estrangeiras. E isso então era uma ameaça ao capital estrangeiro que tinha associado com as elites brasileiras também. Então, uma ameaça entre as elites nacionais e estrangeiras estavam articulados e que agora se colocavam contra Vargas. E vamos colocar ainda mais a partir de 53, quando a Petrobras é, de fato, inaugurada. O Vargas soube muito bem usar a comoção popular, o apoio popular, para fazer com que o Congresso aprovasse as medidas dele. Certo? O Congresso entendia que não dá para enfrentar esse cara, porque esse cara é muito popular. A gente tentar enfrentar Vargas pode provocar uma convulsão social, e essa convulsão social pode torná-lo vencedor, ou pode dar pretexto para que ele dê mais um golpe de Estado. Certo? Então, com um certo cuidado. Mas aí, pessoal, a coisa começou a ficar crítica é o seguinte: o governo Vargas foi marcado por uma série de escândalos de corrupção. Como ele não tinha apoio do Congresso, ele teve que fazer o quê? Ele teve que lotear o governo. Ele teve que distribuir cargos